Bom dia, boa tarde, galera, alunos do sexto ano do Vilma Passos. Estamos aqui para a nossa primeira aula online, a princípio temporária. Vamos aprender hoje um pouquinho de história, tudo que a gente deu até o dia 13. Vou explicar para vocês esse resumo que vocês vão pegar na secretaria, junto com os exercícios para vocês lerem e interpretarem. Valeu? Hoje vamos aprender sobre história. Com quem? Eu, professor Gil Souza, sexto ano. Vamos lá. O que é história? O que é história? O que é história? Aí você chega na sala de aula e fala assim: professor, o que é história? Aí o aluno fala assim: caraca, professor, história é quando você lembra de coisa velha. Ah, história é quando você lembra de data. Ah, professor, história é quando você lembra de algum acontecimento bem antigo. Sim, mas como a gente vai tentar explicar isso de uma forma fácil, divertida e interessante? Vamos que vamos. História é uma narrativa sobre o fato que aconteceram, sobre os fatos que aconteceram no passado, ou até mesmo uma história criada com base em acontecimentos que foram inventados. Aqui a gente já dá um gancho para o mito, certo? Fato, diferente de fonte, que vamos aprender mais à frente. Uma narrativa, então tem alguém contando, certo? Que aconteceu no passado. Se aconteceu, teve pessoas. Se teve pessoas, teve homem. Vamos lá. Todos os acontecimentos vividos por indivíduo ao longo do tempo. Todos os acontecimentos vividos pelos indivíduos ao longo do tempo. Se tem um acontecimento, tem um fato. Se tem um fato, tem tempo. Se foi um acontecimento vivido, teve gente. Teve uma civilização, teve um homem. Teve uma transformação, certo? Então vamos que vamos. É uma disciplina que estuda e analisa por meio de vestígios materiais e imateriais, certo? De uma sociedade, o modo que ela se organiza em seu tempo. Sociedade egípcia, como que a gente identifica que essa sociedade existiu? Pirâmide, através da múmia, através da esfinge, através de vestígios materiais deixados que arqueólogos vão mexer. Sabemos que essa sociedade existiu através de vestígios. Pô, mas se a sociedade não deixar vestígios, vai deixar alguma coisa. A sociedade maia vai deixar aquela pirâmide que é diferente. Algumas sociedades vão deixar vestígios materiais, pergaminhos. Então, se deixou alguma coisa, teve um homem através disso que deixou alguma coisa. As próprias pinturas rupestres na pré-história, não ficou marcada lá aquelas pinturas nasceram na pedra. Caraca, mãe, tu viu as pinturas na pedra? Essa pedra é diferente? Não, por quê? Teve um homem que desenhou lá para marcar o tempo dele, certo? Então vamos que vamos. Para descomplicar, para você entender e falar assim, nunca mais esquecer. Professor, o que é história? Vamos lá. Segue o dedinho, segue o dedinho. Segue o dedinho, dedinho, dedinho. Segue o dedinho, segue o dedinho. Segue o dedinho, dedinho, dedinho. Caraca, mané, o que é história? História é a ação do homem no decorrer do tempo. Ou seja, o homem em movimento no decorrer de períodos da história, fazendo marcos. Pronto, melhorou o teu entendimento? Ah, professor, mas só fala de homem. Aí a menina vem: poxa, professor, só fala de homem. Não, fala de homem e de mulher, fala de menino e de menina, certo? Então vamos lá. Então, para descomplicar, é a ação do homem no decorrer do tempo, a história deles e a história delas. Se tem ação, tem movimento. Se tem movimento, tem homem. Se tem homem em ação, tem tempo. E isso tudo tem uma história deles e delas. Quem são eles? Eles, homens e mulheres, certo? Que na verdade é um tudo. Agora vamos falar um pouquinho de mito, que falamos lá na frente. Mito. Aqui aprendemos aqui, ó, de cara já vimos 3 deuses da mitologia grega que vamos aprender mais à frente: Hades, Zeus, Poseidon. Ah, como é que você sabe disso? Mitologia grega, e alguns videogames falam muito dessa galera aí. Então, o mito é nada mais nada menos que um tipo de narrativa que simboliza através de metáforas, para trazer a história de uma civilização, e explica através de simbolismo. E além disso traz personagens inventados, geralmente entidades sobrenaturais, divindades, semideuses e outros elementos fantásticos. Alguns filmes trabalham muito com mitologia. Fúria de Titãs, fala
Percy Jackson fala de mitologia. Entendeu? Então toda civilização tem um mito para ajudar a entender essa civilização. A civilização romana se fala de Romo e Remo. É um mito. E ao longo da história os mitos têm sido usados para explicar fenômenos aparentemente inexplicáveis ou certos costumes de uma população. Quer ver um mito aqui no Brasil? No bambuzal eles dizem que tem saci pererê. Pô, minha mãe me falava isso. Até hoje eu não vi nenhum. É um mito. Deu para entender? Vamos que vamos. Agora, olha só o que anda junto. O tempo e a história andam junto. Se tem tempo, tem história. Se tem história, tem tempo. Se tem tempo, tem período. Se tem período, tem marco. Quer ver, papai e mamãe? Vê se esse filme não marcou vocês. Curtindo a Vida Doidada. Marcou ou não marcou? Não é do teu tempo? Duvido que não é. E esse? De Volta para o Futuro. Pô, era molequinho. Tava passando na sessão da tarde ou à noite. E depois já tava vindo no cinema o 2. Marcou mesmo. Marcou meu tempo. Não tem como eu esquecer. Esse aqui, ó. E duvido, papai e mamãe, nesse tempo aí, ó, de Top Gun. Muitos de vocês não se conheceram. Ó. Muito beijo. Esse aqui, ó. Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu vendo esse filme hoje, eu percebo que esse filme marcou o meu tempo e tem muita história. Muita história. Quer ver um filme do teu tempo, da molecada de hoje? A Bela e a Fera, fala da peste negra. Então todo filme tem um marco e tem um conteúdo histórico. Agora, vê se você não marcou teu tempo. Se a gente está falando de tempo. Galera, vê se você não marcou teu tempo. Steve Rogers, Tony Stark, Gavião Arqueiro, Viúva Negra. Esse filme marcou ou não marcou teu tempo? E o legal dessa cena é que eles vão viajar no tempo para mudar a história. Coisas que não podemos fazer aqui. Se a gente pegar um personagem de tempos atrás e trazer para o nosso tempo, trazer para o nosso tempo, questões de anacronismo. Então não pode fazer isso. Isso é um erro na história. Então eles estão trabalhando com o tempo e grandes sociedades começaram também a trabalhar com o tempo. Através de fenômenos da natureza. Exemplo, muitas sociedades começaram a contar o tempo através do sol, através das cheias dos rios, através da chuva e através das passagens da lua cheia e assim vai. Com o tempo, algumas sociedades começaram a inventar outra forma de marcar o tempo, que foi o relógio. Esse relógio que tem uma haste aqui de 90 graus, que o sol pega e vai marcando. Esse tipo de relógio que é ampolheta, que é mais fácil também de marcar o tempo virando ele, certo? Então cada sociedade tem um jeito de marcar o seu tempo. Então a contagem do tempo é uma invenção da humanidade que possibilita os indivíduos a registrar acontecimento ao longo de diferentes tempos. Se eu perguntar, pô, qual é o seu tempo? A pessoa vai falar, pô, eu tenho 40 anos, nasci 20 de maio, no horário tal, no dia tal, no endereço tal. Não tenho tempo? Você não tem a certidão de nascimento, que é um documento, não tem o tempo, não tem o dia que você nasceu? Tem ou não tem? Então a gente tem que andar o tempo todo com o tempo? Sim ou não? O tempo cronológico. Caraca, professor, o que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é o nosso dia a dia. O que a gente faz, os dias, os meses, o ano, certo? Conta os acontecimentos, nosso crescimento e assim vai. E o tempo histórico, hein? Caraca, o tempo histórico. Caraca, o tempo histórico são marcos de um povo. O meu tempo histórico, o que me marcou? O nascimento das minhas 2 filhas, quando eu me formei na faculdade, certo? Quando eu comecei a dar aula, vocês, alguns, pô, que me marcou, pô, meu aniversário, quando eu ganhei meu videogame, e assim vai. Alguns o primeiro beijo, e assim vai. Na humanidade, no meio das civilizações, os marcos são diferentes. Em que sentido? Poderíamos citar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a construção de uma grande obra, o Trade World Center, que foi destruído pelos aviões, marcou aquela sociedade, tanto a construção, tanto quando eles caíram, a descoberta da cura de uma doença, que a gente tanto está querendo que seja descoberta, que é a cura da AIDS, de algumas doenças, principalmente coronavírus. E o legal do tempo histórico é que a gente está aqui agora, na cidade. Estamos naquela correria. E pessoas estão fazendo a mesma coisa, só que no campo, mas com outra velocidade. Então, cada uma tem o seu tempo histórico. Vamos que vamos. E para facilitar ainda, veio os calendários. O primeiro calendário foi feito por uma civilização que vocês conhecem, Egito, através do intervalo das cheias, além das constelações. Ele pegava os 360 dias
Fizeram 1 ano, 12 meses, 30 dias, 3 semanas. Caraca, professor, sobrou 5 dias. O que eles vão fazer com esse dia? Ah, não vai usar? Vai usar. Pô, eles tinham 5 deuses, então foi 5 dias para cada deus. Osíris, Ísis, Horus, Nefti e Sete. Cada deus egípcio era responsável por esses 5 dias. E outras civilizações começaram a inventar seus calendários, calendário chinês e assim vai. Então a gente vai trabalhar com 3 calendários. Calendário judaico, calendário cristão, calendário islâmico. O calendário islâmico, a fuga de Maomé para Medina, é o marco desse calendário que eles começaram a contar. Calendário cristão é dividido em 2, ó. Antes de Cristo, depois de Cristo. O marco desse calendário é o nascimento de Cristo, Jesus Cristo. Eles começam a contar. Pode ver que alguns calendários vêm, pô, depois de Cristo, antes de Cristo. E o calendário judaico é a criação do mundo, questão do Ebeu, entre Abraão, essas coisas. Vamos lá. Para facilitar ainda, junto com os calendários vem a linha do tempo, que vem a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, contemporânea. Estamos nessa aqui, ó, contemporânea. Na sala de aula aprendemos assim, ó, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, contemporânea. De novo, assim que a gente aprendeu na sala de aula para a gente poder fixar. Aí, ó, na pré-história, teve história? Alguns falam que não teve história porque não tinha escrito. Bom, mas se aprendemos que história é a ação do homem no decorrer do tempo, e nesse período da história teve homem, primeiro os hominídeos, depois o Homo habilis, depois teve Homo habilis habilis, que esse habilis significa habilidade. Se teve homem e não teve história, então com certeza teve. Cada período tem o seu marco. Ó. Escrita, queda de Roma, queda de Constantinopla, nascimento de Cristo, queda da Bastilha e hoje. Então, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo. Falamos sobre o que é história, introdução de história, linha do tempo, os calendários. Para terminar, eu vou deixar essa frase para vocês. Ó. A história é uma ciência que estuda a trajetória da humanidade ao longo do tempo. Quanto mais buscarmos saber sobre o nosso passado, mais poderemos entender nosso modo de vida atual. Valeu, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês gostaram. Fui!